Eita maravilha! Ô, Glória! É sério isso, produção? É isso mesmo, estamos aqui ao vivo e a cores. Que maravilha, Stefano! Que alegria te receber aqui. Você não tem noção. Quando a gente se conheceu, eu nunca imaginei que um dia Deus poderia fazer algo como o que Ele está fazendo agora. E para a gente é uma alegria te receber. Alegria é toda minha, é uma honra de verdade fazer parte de um projeto que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus e vai abençoar muitas nações, eu creio nisso. Obrigado pelo convite, é uma alegria imensa estar aqui com você. Que Imensa. bom, que bom. Para a gente começar, eu quero que você se apresente. Quem é o Stefano? Eu sei que o Stefano tem muitos títulos. O Stefano é pastor, o Stefano é maestro, é tecladista, ministro de louvor. Meu Deus, quantos títulos! E olha, é um tecladista, gente, vocês precisam acompanhar para você conhecer o trabalho dele. Eu olho o Stefano tocando e falo, Jesus, só um pouquinho, porque é maravilhoso, né? Mas aí você pode se apresentar para a gente, né? O Stefano é casado, o Stefano está pastoreando alguma igreja. Conta um pouquinho para a gente. Vou falar agora. Como a Nath falou aí, eu sou o Stefano, né? Sou casado com a Jace, pastora Jace. Sou pai de dois meninos. Sou pai do Davi e do Daniel. Um rei e um profeta dentro de casa, né? Sou membro hoje da Eves Church, pastoreada pelo pastor Vitor Hugo, um chileno muito abençoado. Que maravilha. Sou músico há muitos anos, né? Sou músico desde os 4 anos de idade, quando eu comecei a tocar. Hoje eu estou com 38. Jesus, estou ficando velho. Então, são 34 anos de músico. Há 12 anos eu trabalho com o Anderson Freire, como Uau! tecladista. 12 anos já. Mais de estrada eu tenho 20 anos, né? Acompanhando outros cantores. Não comecei com antes, comecei com outros antes. Escrevi 2 livros, inclusive um está aqui do meu lado. Eu vou aproveitar para fazer um merchan. Meu Deus, que. Uau! Esse aqui é um Fala deles. o título para gente. Esse aqui chama-se Crescimento Ministerial. Muito bom. 12 segredos para transformar o seu ministério. Sua forma de servir a Deus nunca mais será a Meu mesma. Deus, só pelo título eu já fiquei interessada. Pois é, aí eu vou ser obrigado a ir no Japão levar um para você. Ah, só vem que ele já está Entendeu, esperando. né? Eu sei que você tem Ah, o muito outro tá aqui, o a outro tá derramar aqui. nas nossas vidas. O outro tá aqui. Esse aqui. Que lindo! Deformidades no altar. Esse é bravo. Meu Deus, esse aí deve. Esse Esse aí, aqui traz um tô certo pronta. conserto para quem trabalha no altar. Então, assim, Deus me deu essa graça de escrever 2 livros. Sou pastor há 6 anos, né? Consagrado há 6 anos. E eu não pastorei uma igreja como pastor presidente, né? A gente auxilia aqui na igreja e pastoreia algumas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida de forma virtual. Temos muitos amigos, fazemos seminários de louvor, enfim. E tá bom, chega. Tem que falar de mim. Vamos falar de outra coisa. Então vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa saber: você nasceu em um lar cristão? Como começou a sua caminhada cristã? Então, não nasci no berço cristão, não. Meu pai tinha uma banda. Meu pai é músico de ouvido, né? De ouvido, nunca estudou música. Mas ele tinha uma banda, só os antigos vão lembrar do que eu vou falar. Que fazia cover do Raul Seixas. Antigo, isso é bem antigo. Muito antigo. Quem lembra aí, gente? Isso é antigo, isso é muito antigo. E aí meu pai tinha essa banda e eu muito novo me interessei pela música, com 4 anos. Ele me ensinou uma música contrabaixo, depois eu segui aprendendo sozinho. Quando fiz 5, eu substituí ele no baixo na banda. Ele cantava e tocava baixo. Uhum. Aí com 5 anos eu entrei nessa banda, 5 anos de idade, tem isso gravado, tem VHS disso em algum lugar. Aí o que aconteceu? Quando eu fiz ali por volta de 6 anos para 7, a minha mãe, que já está no Senhor, ela começou a ver que aquele ambiente não era um ambiente para uma criança. E ela foi despertada, hoje a gente entende por quem, pelo Espírito Santo de Deus, para procurar uma igreja, porque ela sabia que aquele caminho ali não era um bom caminho para o filho dela.
né? Porque no filho ela ainda conseguia, obviamente, contornar, o marido é mais difícil, né? E aí foi quando ela começou a procurar a igreja. Por isso que a Bíblia fala que as pedras clamam. Às vezes nós, como evangélicos, a gente não faz o nosso papel, mas o povo está precisando de Jesus. E às vezes eles só não sabem disso, precisa de alguém para explicar. E nesse caso, minha mãe começou a procurar, a gente começou a receber umas visitas em casa e tal. E quando foi com 7 anos, minha mãe, eu e o meu irmão de 2 anos, que era ele é 5 anos mais novo que eu, nós fomos para a igreja. Então, a minha caminhada cristã começou com 7 anos, meio que sem entender, obviamente, porque eu estava ali seguindo a minha mãe. E um mês depois meu pai se converteu, 2 anos depois eu me batizei, e aí foi indo. Esse projeto, graças a Deus, nunca desviei depois de chegar, né? Depois de entrar, nunca mais saí. Mas aí, no caso, você já começou a tocar algum instrumento nessa época? Quando você começou a tocar o instrumento? E outra, você toca teclado agora, que é o que a gente sempre vê, né? Mas você É, começou com esse instrumento? não, eu comecei com contrabaixo, de Nossa. 4 cordas aos 4 anos, antes de entrar na igreja. Aí com 5 eu comecei a tocar violão e guitarra. Com 6 eu comecei a estudar partitura. Meu pai via que eu tinha talento para música e contratou um professor para ir lá em casa. Eu lembro até hoje, era um policial que me dava aula em casa. Aí com 7, quando eu fui para a igreja, como é que são as coisas, né? Quando eu fui para a igreja, o meu instrumento mudou. Eu entrei na escola de música aqui, que hoje chama-se Faculdade de Música do Espírito Santo, e comecei a estudar piano. A entrada na igreja culminou com a mudança de instrumento. Alguns amigos até dizem, Nath, que aí eu me converti ao teclado, né? Eu era desviado no violão, isso é uma brincadeira só. Aham. Mas aí com 7 anos eu comecei a estudar piano e aí foi uma paixão absurda e foi onde eu me profissionalizei, onde eu fiz mais cursos, onde eu estudei com mais afinco mesmo. Foi quando, a partir dos 7 anos, eu conheci o piano. E assim, você começou com piano fazendo solo, algo clássico, ou você já começou a tocar em grupos quando você começou com piano? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Isso é Mas por até que bom. aí, sabe? Porque aí você já encaminha. Porque eu quero saber, é assim, você, né, como maestro, você sabe a diferença que tem tocar solo e tocar em grupo. E aí eu queria saber se você pode explicar um pouquinho, né? Qual Perfeito, é, qual é essa diferença? perfeito. Falo isso muito em seminários de louvor. Inclusive, dando um croque assim na cabeça de uns que não sabem tocar em grupo. Uhum. Mas vamos lá. O piano é um instrumento solo. O piano. Geralmente ele sola em orquestras, ele faz redução de orquestra, quer dizer, tem muitas peças para orquestra, que ali tem trompete, trombone, violino, tuba, fagote, enfim. E aí alguns compositores fazem redução para piano, ou seja, o piano teria que tocar tudo aquilo. Então é um instrumento muito cheio de possibilidades, né? São 10 dedos tocando o tempo todo, então são 10 opções sonoras, então é muita informação, né? Então eu comecei tocando a linha do clássico, eu comecei estudando piano clássico aqui, então eu tocava peças de Chopin, de Bach, de Beethoven, enfim. Ontem mesmo eu estava escutando algumas obras de Claude Debussy, que é um compositor maravilhoso. Então eu comecei estudando clássico. E quando você estuda clássico, envolve uma técnica muito mais apurada, porque é muito mais complexo, você sabe disso, você também toca. Então, assim, tecnicamente, foi a melhor escola para mim. Foi começar com o piano clássico. Só que aí, isso com 7 anos. Com 8, eu já comecei a tocar na igreja. Então, na igreja batista na época. Quando você começa a tocar na igreja, você começa a entender que você não é o centro das atenções. Você precisa entender o que está acontecendo com os outros instrumentos e tal. Foi quando eu migrei um pouco para o teclado. E aí eu percebi diferenças assim absurdas entre teclado e piano. Uhum. Então, assim,
o piano, por exemplo, só tem um timbre, que é o timbre de piano, uma sonoridade. Já o teclado, você tem vários timbres, você tem cordas neles, você tem Rhodes, você tem clavicórdio, você tem Fender Rhodes, você tem marimba, xilofone, e cada um desses timbres você vai tocar de forma diferente, dependendo da equipe que você tá, do estilo que você está tocando. Então, as pessoas pensam que tocar teclado é fácil, mas ele tem as suas complexidades exatamente porque você precisa aprender a se posicionar dentro da equipe que você está. Porque não tem um padrão. Tipo assim, o teclado sempre vai tocar assim? Não. Vai depender do estilo, vai depender das pessoas, do nível dos instrumentistas, da linguagem musical e do timbre usado. Então, todas essas coisas influenciam na sua forma de tocar em grupo. Então, eu comecei tocando piano solo, mas quando eu comecei a tocar na igreja, eu já rapidamente comecei a entender isso. Sendo que com 10 anos eu já comecei, inclusive, a liderar o ministério de louvor da minha igreja. Então, eu estudava o piano por um lado e também tinha que estudar o teclado por outro para exercer dentro da igreja. Hum, Não sei se eu uau. expliquei muita coisa, mas Não, deu para entender. Mas assim, agora, por muito tempo você já toca com o Anderson Freire, né? E como que surgiu essa oportunidade de tocar com o Anderson? Porque eu acredito que seja o desejo de muitos músicos, né? Tocar com um cantor, uma cantora, e não sabe por onde seguir, o que fazer para conseguir ser um instrumentista de algum cantor relevante. aí eu vou aproveitar para de novo fazer o merchan. Essa história está nesse livro. Essa história está nesse livro. Primeiro capítulo desse livro aqui, O Crescimento Ministerial, ele diz o seguinte: eu falo sobre 12 comportamentos que eu tive na minha vida durante esses anos e me fizeram a ter algum certo sucesso profissional e ministerial. E o primeiro capítulo fala o seguinte, sobre você fazer o melhor que você pode, onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver. Você precisa procurar fazer o melhor. Porque tem gente, Nath, que ela pensa assim, no dia que eu tocar com o Anderson Freire, eu vou ter um teclado top. Quando eu tocar com o Anderson Freire, eu vou tirar o repertório de forma top. Quando eu tocar com o Anderson Freire, eu vou ter os melhores cabos, eu vou ensaiar com muito amor. Se você não fizer isso hoje, aonde você está, você não chega nesses lugares. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é colocado muito, não o inverso. Não tem como você ser fiel no grande para depois se tornar maior ainda. Isso não existe. É quem é fiel no pouco. Por isso que a Bíblia fala, não despreze os pequenos começos. Zacarias fala sobre isso. Então, o que acontece? A minha história com o Anderson, ela é muito simples. Alguns podem achar que foi sorte. Porque é o seguinte, eu estava na minha igreja local, isso em 2012. 2012. 2012 ou 2011. Acho que foi 2012 mesmo. Estou em dúvida agora, se é 11 ou 12. E aí o pastor falou assim para mim, vai vir um cantor aqui na igreja e você tem que tirar um repertório para tocar com ele. Tá bom. Me mandaram as músicas, eram 6 músicas na época. E aí o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa demais? Não, fiz o que eu fazia sempre. O que eu fazia? Reuni a banda, chamei o vocal, falei, gente, a gente tem esse repertório aqui para tirar, vamos tirar, porque vai vir um cantor na quinta-feira. Tá bom. Tiramos o repertório, ensaiamos, tudo bonitinho. O cantor chegou. Quando ele chegou, faltavam uns 10 minutos aproximadamente para o culto começar. Houve a história bem legal. Aí, ele perguntou, quem é o tecladista? Eu falei, sou eu. Deu certas músicas, conseguiu tirar, eu nem sabia quem era ele, diante de Deus. Ele só tinha o primeiro disco gravado. O disco era Identidade. Ele não tinha nenhum raridade, quer dizer, não tinha estourado ainda. Quem é o tecladista? Sou eu. Deixa eu fazer uma pergunta. Deu certas músicas? Deu sim. Eu fiz uma música essa semana, eu queria muito tocar ela aqui hoje. Você consegue pegar? Aí eu falei, consigo. Toca aí no teclado que eu vou entender. Ele tocava muito mal, assim, né? O famoso pé de galinha, né? Assim, 3 dedinhos assim e tal. E ele tocou na hora, eu peguei um caderno, escrevi a cifra rapidinho que ele tava tocando. Aí ele, vamos passar
Aí eu falei assim, não vai dar. Aí ele, então vou deixar pra lá. Eu falei, não, fica tranquilo. É o que você tocou? Vai dar certo. Aí aqui eu quero abrir um parêntese. Isso aqui é importante. Grava isso. Músico que quer ter sucesso, quer crescer, escuta isso. Todo mundo quer uma oportunidade. Todo mundo, claro. Poucos são os que estão preparados para quando ela chega. Bom. Grava essa frase, irmão. Oportunidade não é difícil conseguir. O difícil é você estar preparado. E se você não tiver, a oportunidade vai passar assim, ó. Só que aí vai ter outra pessoa lá na frente esperando você ter aberto mão da sua oportunidade porque não estava preparado. E preparo não depende de ninguém. A gente gosta de ficar transferindo responsabilidade. Mas eu não estudo porque eu não tenho tempo. Porque eu não tenho dinheiro. Cara, hoje com a internet não tem desculpa. Não tem desculpa não estudar. É. Então, assim, para a glória de Deus, porque a glória sempre será de Deus, eu estava preparado, porque o esforço é meu, a glória é de Deus, mas o trabalho é meu, eu tenho que me virar. Então, assim, eu estava preparado. Ele tocou, eu escrevi, beleza, começou o culto, tocamos as 6 músicas, ele pregou, no final ele cantou a tal música. Deu super certo. Aí no final, você acha que ele veio me dar um abraço? Nada, nem agradeceu. Agora, Nath, sabe o que é legal? Eu falo isso com muita alegria, porque eu não estava preocupado se ele ia me agradecer ou não, porque eu não fiz para ele. Quando a E gente aqui vai trabalha uma. com erva é diferente, né? Cara, sabe, eu não vou falar assim, porque eu estava fazendo para Deus, parece uma frase de efeito. Mas a gente precisa aprender a fazer o nosso melhor por causa da gente mesmo. Porque é o talento que Deus nos deu, então é valorizar a confiança de Deus. Eu não vou pregar bem para alguém falar assim, olha, ele pregou melhor que fulano de tal. Não, não há concorrência ministerial. Você só faz o melhor para valorizar o que Deus te deu. Ponto. É uma briga pessoal, não é contra ninguém. É melhorar cada dia o seu próprio talento. Igual fala a parábola dos talentos, cada um tinha uma quantidade e cada um tinha que multiplicar a sua quantidade. Ninguém tinha que prestar atenção no do outro. Então, ele não me agradeceu e foi embora. E tá tudo bem. Para mim, acabou um culto como qualquer outro. Por quê? Porque essa coisa de tirar a música, eu fazia com as pessoas da igreja, normalmente. Ponto. Passou 4 meses. Fala igual pregador, né? Repita comigo, 4 meses. 4 meses passaram, meu telefone celular tocou. Não conheci o número. Alô? Boa noite. Stefano? Falei, sim, sou eu. Aqui quem tá falando é Anderson Freire. Eu estive na sua igreja 4 meses atrás. Tudo bem? Tudo ótimo. Rapaz, aí ele foi explicar. E hoje eu entendo como que o Anderson é, né? Que ele é voado mesmo. Tal. Rapaz, eu saí correndo, eu nem te agradeci, você me perdoa. Tal. Eu ainda não conhecia ele. Primeira conversa, né? Depois descobri que ele realmente é assim, ele é voado tal. Nem te agradeci, cacete, desculpa tal. 4 meses depois. Mas aqui, eu tô te ligando por outro motivo, na verdade. Você lembra da música que eu toquei no final do culto? Falei, rapaz, eu lembro. Que música bonita. Eu lembro demais que eu conheci naquela hora ali. Pois é. Eu estou gravando o álbum dessa canção. E eu queria que você gravasse alguns pianos para mim. Uau. Pronto. Aí eu entrei. Gravei. E qual era a música? Raridade. Quer dizer, por que as pessoas falam que foi sorte? Porque eu estava no dia que essa música foi tocada de forma. Na primeira vez, assim, da primeira forma, né? Ele tinha composto naquela semana. Naquela semana. Só que não adiantava eu estar no lugar certo e não estar preparado. Por isso que eu falei da responsabilidade de se estar preparado. E aí eu gravei 4 músicas nesse CD. Gravei a música Raridade, gravei Força e Sabedoria. Nossa, eu amo essa música. Te dou toda a juventude que há em mim. São os lindas demais. Gravei Meu Hospital. Tu és a medicina do céu. Socorro bem presente pra mim. Essa é outra maravilhosa, maravilhosa. E gravei Novo Endereço. Meu endereço é na cidade de Deus. Em ruas de ouro eu vou caminhar. 4 músicas desse disco. E
com ele até hoje. Quer dizer, essa foi minha porta de entrada. Olha só como é que são as coisas. Ele tinha um tecladista na época que viajava com ele. E aqui vem um outro detalhe importante. Para a gente ocupar o nosso espaço, a gente não precisa derrubar ninguém. Não precisa, irmão, não precisa. Ah, eu vou. Para eu entrar na banda, aquele cara tem que sair. Cara, Deus que faz as coisas. Deus que faz. Eu nem conhecia o tecladista. Quer dizer, eu recebi um convite para gravar sem conhecer o tecladista. Então, assim, eu vejo que nós temos uma chance de fazer a diferença, mas sem pisar, sem ferir ninguém. E esse é o chamado de Deus, para a gente deu o nosso melhor e também acreditar no melhor dos outros. Então, fazendo isso dá super certo. E são 12 anos tocando com ele depois dessa história. E quando você fez esse projeto, ele já era da MK? Já era da MK. Ah, então. Ele já era da MK, ele estava recém-contratado da MK, porque ele entrou na MK por causa dos irmãos. Ele tinha primeiro entrado como banda Gion, que era a banda que ele tinha com os irmãos, cumpriu o propósito da gravação, e aí, que eram 2 discos ou 3 discos, e aí a gravadora entendeu que o Anderson ele era diferente, e ele precisava seguir uma carreira solo, e isso é muito bonito, porque ele por um momento, ele ficou contrariado, porque ele não queria abandonar os irmãos. Mas o que Deus tinha na vida dele era específico, eu acabei de falar. Mesmo com boa intenção no coração, não, vou mandar todo mundo junto. Mas era o que Deus tinha para ele. Olha, eu lembrei de um texto aqui. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Aí Abraão teve uma boa ideia. Vou levar Ló comigo, é meu sobrinho, filho do meu irmão que morreu. Mas não era plano de Deus. Tanto que um tempo na frente tem confusão entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão, e cada um precisa seguir seu caminho. Então, isso aqui é uma outra dica importante para quem está aqui nessa super live, aqui, esse podcast maravilhoso, Projeto da Nath. Quando Deus tem um projeto nas nossas vidas, as pessoas certas estarão conosco e Deus também vai tirar algumas pessoas que precisam sair. E não significa que essas pessoas sejam ruins. Elas só não cabem nesse projeto. Exatamente, não faz parte do projeto, né? E tá tudo bem, a gente precisa entender isso, que Deus tem coisas específicas para pessoas específicas. Quando a gente entende isso, a gente sofre menos pelas pessoas que nos abandonaram, deixaram de confiar no nosso projeto, para a gente entender, isso é plano de Deus. E essa pessoa não vai entender aonde Deus vai me levar. Rapaz, foi forte. Muito bom. Cheguei a arrepiar, foi Deus Mas por exatamente, a gente sente... É exatamente isso, né? Às vezes a gente tem medo de se desvincular de pessoas, mas aí se a gente não... Tem gente que tem dificuldade, né? De se desligar de ambientes, de pessoas, mas não se atentam que é só fazendo isso que realmente vai se encaixar naquilo que Deus está querendo fazer, né? E exatamente isso, eu também penso dessa mesma forma. Não é porque eu sou melhor, você é melhor, não é porque nós somos extraordinários e as outras pessoas não são boas. Não é sobre isso, né? É sobre talvez o projeto que Deus tem para você, talvez as pessoas realmente não se encaixam, né? Agora, falando da sua caminhada, eu sei que você anda para vários lugares e assim, a gente vê muito os músicos, as pessoas que tocam ou que cantam pensam que ser autodidata é tudo. Ou então, por exemplo, se eu sou autodidata é porque eu tenho dom, eu tenho talento. E aqueles que de repente, por nunca ter estudado, são desafinados, ou aqueles que não sabem arranhar nenhuma nota, não serve para esse tipo de trabalho. O que você acha sobre isso? Você acha que a pessoa, para ela se tornar um bom cantor ou um bom instrumentista, ele precisa realmente ter o dom? Ou você acha que com esforço também consegue? Boa pergunta. Aquelas perguntas de milhão. Aquela pergunta que eu precisava de 6 lives para responder. Vamos lá. Não sei se você gosta de futebol, mas eu vou te dar um exemplo no futebol, para começar a resposta. Messi é um gênio do futebol. Messi é um gênio. Messi é um gênio. Parece que
Deus foi lá e colocou uma gota assim, cara, você vai jogar absurdamente desde os 12 anos de idade e seu primeiro time já vai ser o Barcelona. Você não vai começar por baixo porque você é fora da curva. Tudo bem. Num outro lado, você tem um Cristiano Ronaldo, que é uma máquina de esforço. Uhum. Não é gênio, mas é uma máquina de esforço. Tanto que teve uma época que a esposa dele foi perguntada, Cristiano Ronaldo, é verdade que seu marido não lava um prato em casa? E você não acha que isso é machismo? Não. Ela falou assim, não, o corpo dele é preparado para o futebol. E é isso que ele tem que fazer. O que eu quero dizer com isso? Aqui tá duas pessoas de sucesso, que uma tinha talento nato e outra teve um esforço absurdo para chegar. Então, com esforço você chega. E há algumas pessoas que Deus coloca algo diferenciado. Um exemplo disso é o Anderson Freire. Se você perguntar para ele harmonicamente o que ele faz, muitas coisas ele não sabe. Só que ele é um gênio criativo, absurdo. Então existe essa possibilidade da genialidade e tem do esforço. Agora, eu particularmente conheço muito mais pessoas esforçadas que conseguiram chegar do que talentosos. Sério, sério, porque o talentoso geralmente ele é preguiçoso. Sabe aquele aluno da escola, Nath, que tira 10 fácil e fala assim: ah, não preciso estudar porque eu sei que eu vou tirar 10. Quando chega na faculdade, passa aperto. Porque na faculdade ele vai ter regra de ABNT, ele vai ter prazo para entregar, ele vai ter algumas coisas de comportamento de disciplina que ele não teve o costume no ensino médio, ele não teve o costume de ter esse esforço, porque tudo era fácil. Então, quando começa a envolver esforço, a pessoa quer recuar. Então, assim, na música, eu acredito que tenham pessoas que não têm jeito. Eu acredito nisso. Tem pessoas que não têm jeito, que não vão conseguir, pessoas que não foram chamadas para isso. E a pessoa ela tem que entender isso. Uhum. E não é fácil de entender. Uhum. E eu acredito que, abrindo um parênteses, o líder precisa estar preparado para mostrar à pessoa aquilo que ela não tem. Primeiro, Coríntios 12, um é orelha, um é olho, um é boca, e isso é papel do líder. Não é fácil. Então, algumas pessoas não têm jeito. Outras, Deus derramou um pequeno talento. Vamos de novo usar o exemplo lá da parábola dos 10 talentos. Um recebeu 5, um recebeu 2, um recebeu 1. Quem distribuiu foi o Deus, o dono dos talentos. Então, Deus colocou um pouquinho para certas pessoas. Uhum. Qual é o papel dessa pessoa agora? É multiplicar. E é multiplicar segundo a proporção que Deus deu. Se Deus te deu um talento, você vai multiplicar para 2. Se você tem 2, você vai para 4. Se você tem 5, você vai para 10. É uma proporção. Aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, assim, música na igreja é para todos? Para mim, não é para todos. Mas é para muita gente que não está se esforçando. Tem muita gente que Deus deu um pouco e podia estar rendendo muito mais, porque não se esforça, porque não reconhece aquilo que Deus deu. Então, resumindo, porque realmente é um assunto muito longo. Se as pessoas entendessem que a música é um ato de serviço a Deus, não só de adoração, elas iam fazer o melhor que elas podem com aquilo que elas têm. E aí, vamos lá. Será que Deus só ouve a música do Stefano, que toca muito bem, ou vai ouvir aqui na minha igreja que tem um tecladista que toca menos do que o Stefano? É isso que as pessoas não entendem. Deus não faz essas comparações. Deus vai analisar cada um sobre aquilo que ele recebeu. Então, por exemplo, na igreja da Nath, que eu ainda vou conhecer pela fé, em nome de Jesus. Me vejo no Japão chegando lá. Eu não sei como é que são os músicos, eu não sei o nível dos músicos, se tem músicos top, se tem músicos mais ou menos, se tem músicos diferenciados, não sei. Mas o que eu sei é que Deus depositou uma certa confiança aos músicos que estão lá. Agora, aonde eles vão chegar não é mais com Deus. Porque fruto sou eu que dou. Talento é Deus, dom é de Deus, o fruto é eu que gero. Então, fruto é multiplicação, é estudar. E aí, baseado na sua primeira palavra,
autodidata tem limite. Ele vai chegar até um lugar e ali ele vai bater. E ele só vai romper com instrução. E a Bíblia fala, olha que texto forte, Nath, que o povo perece por falta de conhecimento. Outro texto, Jesus crescia, ou seja, estado de continuidade, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus teve um processo de crescimento, de sabedoria também para as coisas da terra. Tem que estudar. Jesus também falou, quem é que antes de construir um prédio não senta, calcula, organiza, planeja? Conhecimento. Então, assim, quanto mais a gente conhece, mais habilidade nós vamos ter, com mais segurança nós vamos servir e mais fácil será para adorar. Muito bom, muito bom. A gente vê que os discípulos mesmo, eles cresciam através do discipulado do seu mestre, né? Então, ou seja, alguém mais preparado para poder exercer essa tarefa. Mas assim, agora para descontrair, você toca tanto tempo com o Anderson, tá na estrada há tanto tempo. Conta pra gente, já teve algum perrengue, alguma coisa que vocês passaram aí, alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Essa parte a gente tem curiosidade de saber, né? Nath, tem muita história, né? Tem 20 anos que eu viajo, né? Já toquei com Carlinhos Félix, Aline Barros, enfim, muita gente aí. Mas teve muita perrengue. Eu vou contar primeiro uma vergonha que eu passei. Vou contar uma vergonha que eu passei primeiro. Eu tocava com Carlinhos Félix, eu estava em João Pessoa. E foi uma vergonha coletiva, né? Garoto novo, ainda era magrinho. Tô saudade dessa época, inclusive. Aí, rapaz, eu sei que acabou o culto, a gente foi para um restaurante que ficava na beira da praia, assim, top, João Pessoa. Eu tô tentando lembrar o nome dele aqui, do restaurante. Até pouco tempo atrás eu lembrava. Isso tem mais de 15, 18 anos essa história já. Uhum. Eu sei que a gente chegou e lá era rodízio de tudo. De tudo, né? É um lugar que tinha rodízio de comida japonesa, de churrasco, de massa, enfim, era um restaurante top. Só que a gente não sabia dessa informação, que era rodízio de tudo. Ou seja, você pode levantar e pegar mais. Lá vai eu e a banda, só menino, só garoto. Todo mundo assim, fazendo um prato numa mão. Fazendo um prato. E aí, e colocando comida. De novo, né? Comida, e colocando prato. De repente, a gente chega no lugar do macarrão. Ah, não, a gente quer um macarrão desse aí. Ah, coloca mais, coloca mais. De repente, o cara entrega outro prato. Então, agora eu tô com 2 pratos na mão, certo? 2 pratos na mão. Quando eu sento com 2 pratos na mão, aí o Carlinhos fala bem assim, zoador, terrível, assim, eu não sei se você sabe, mas você podia voltar lá. Não precisava comer tudo de vez. Cara, a mesa tinha umas 40 pessoas. A galera riu. A minha sorte é que eu não estava sozinho na vergonha. Então, essa é uma vergonha prática, enfim, de comida. Agora, perrengue, eu vou te contar um perrengue sério que eu vivi já com o Anderson. Já com o Anderson. Nós tivemos aquela fatalidade aqui no Brasil, né? Do acidente da Chapecoense, que caiu por causa de falta de combustível. E também por certa negligência do piloto, que ele queria economizar, né? Já foi comprovado isso. Nós estávamos do interior do Amazonas. Eu tô achando que esse lugar é tão longe que era mais fácil chegar no Japão do que chegar nessa cidade no Amazonas. É muito longe, é muito longe. Tanto que de Manaus, tinha que pegar um outro voo fretado. Então, Manaus já é longe. Então, chegamos em Manaus e depois um voo fretado. Chegamos, estamos na cidade. Na volta, escuta isso. A gente ia pegar o voo cedinho para ir para Manaus. Eram umas 3 horas de voo. Chegava em Manaus, mais avião até chegar aqui em Vitória, onde eu moro. Quando a gente chegou, o piloto estava com a cara que tinha bebido a noite inteira. Ruim, chegou assim, tonto. Eu falei, pai, esquisito esse negócio, esquisito. Aí ele falou assim, e aí, gente? Animado para viajar? Né? Aí ele falou assim, ó, nós vamos viajar, tá tranquilo.
Só que nós vamos ter que dar uma parada no meio do caminho para abastecer. Abastecer. Aí eu lembrei, falei, cara, tinha, sei lá, poucas semanas ou dias do acidente. Eu falei, por favor, pare mesmo. Eu, como sou grande, eu sempre ia na frente. Então eu ia perto ali do piloto, vendo tudo acontecer. Falou, daqui a 1h30 a gente desce. Beleza. E eu tô vendo o ponteiro do combustível baixando. Segura na mão de Deus, Rodrigo tá falando aí. É tipo isso mesmo, tipo isso mesmo. O que aconteceu? Deu 1h40, o cara não desceu. E o ponteiro colou. Aí eu falei assim, amigo, você não ia parar para abastecer? A resposta dele foi essa aqui. Não, não, vai dar certo, vai dar tempo. Vai. Falei, Existe como isso é até em avião, que é? gente. Falei, como assim que vai dar certo? Amigo, acabou. Não, não, a gente está com vento a favor. A gente está com vento a favor. Cara, eu sei que foi assim uma das horas mais difíceis da minha vida, porque eu não sou piloto, mas eu dava para ver que não tinha mais combustível. Tinha colado o negócio. Cara, quando a gente pousou, tem bolei. Quando a gente pousou, cara, os caras da banda tiveram que me segurar, que eu queria bater no piloto. Falei, cara, que responsabilidade, quer dizer, ou seja, quase que a gente morre pelo mesmo motivo daquele acidente, por causa de negligência. Então, assim, já pegamos pouso em água, pousar em água. Como Olha a cara assim? dela, pouso em água, água, Mas no meio do rio. não, mas é porque estava projetado para isso? Assim, a gente estava num avião chamado um avião anfíbio, que é aquele que tem tipo. Você deve ter visto em filme. Aqueles que podem pousar em água Sim, mesmo. tem um negocinho E embaixo, assim, né? isso, que tem exatamente. Então ele pode pousar, mas é desesperador do mesmo jeito. Então, assim, já pousamos. Outra, já fiquei encalhado com um barco no meio do rio. A gente tinha cidades que a gente só chegava pro barco. Tava eu, Anderson e um técnico. Dentro de barco, o barco travou, o motor parou. A gente no meio de um rio, e ele falou assim, o cara, ó, vamos ficar quietinho aqui, vai chegar um outro barco aqui, porque se a gente mexer muito, aqui nesse rio tem muita piranha. Eu falei, pronto. Meu Deus. Que notícia boa que você me deu para me acalmar. Então, assim, tem essas perrengues de estrada que as pessoas às vezes não fazem ideia, porque a gente só posta aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. A gente posta a foto do show, a foto da janela do avião, quando não tem turbulência. E tiveram perrengues técnicos também. Meu teclado, por exemplo, um teclado que Não é é só 110. glamour, né? Não, não é mesmo. Na verdade, é muito menos do que as pessoas pensam. Recente agora, fui ligar meu teclado, o responsável técnico pelo palco falou que a tomada que eu ia usar era 110. Eu fui garoto. Então, velho de estrada, esqueci de conferir. Coloquei meu teclado, puf, não ligou. Ou seja, queimou. Um teclado caro. Só que, para glória, eu ia falar minha sorte, mas para glória de Deus, queimou só o fusível. Aí, um dos nossos técnicos, que é gênio, fez uma amarração no fusível, sei lá o que ele arrumou, sei que o teclado voltou a funcionar e está lá funcionando até hoje, para a glória de Deus. Mas passei muito aperto já. Muita coisa. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Mas assim, agora o que a gente quer saber é o seguinte. Nesse tempo de estrada, eu imagino que você vê muita coisa, né? Tanto nos púlpitos, nos palcos, fora dele, na igreja. E assim, seja no louvor, seja no meio da multidão, mas assim, existe algo que você está enxergando no momento que você vê, você fala, nossa, isso precisa ser mudado urgente. Quem sabe seja algo, por exemplo, assim, puxa, eu acho que não entenderam. Vou dar algo aqui que eu passei uma vez para você entender o que eu estou querendo dizer. A gente sempre morou pro lado de cá, né? Então, as coisas assim são um pouco mais rígidas, no sentido de que na nossa igreja, né, mais ou menos os nossos líderes sabem, acompanham a gente, quem pode tocar, quem pode ministrar, quem pode pregar, enfim.
Mas aí uma vez a gente foi ao Brasil e fomos convidados por alguém para poder ajudar, né? No instrumento ali, ele ia ter, foi chamado para tocar numa igreja e a gente foi. Mas aí no Brasil tem essa, né? Você chama um músico daqui, outro de lá, outro de lá. Na verdade, ninguém se conhece, todo mundo toca junto. Mas aí, chegando lá, eu falei, opa, mas peraí, tem alguém que eu conheço aqui, essa pessoa, eu acho que tá todo errado na vida. Tipo assim, certeza que dessa forma vai subir no altar, né? Então, assim, é nesse sentido que eu quero te perguntar. Tem algo que você tem visto nesse meio que você, não, isso aqui precisa ser mudado urgente. Alguém não entendeu que precisa ver o relacionamento, santidade, enfim. É um assunto bacana. Eu vou falar por mim, começar a falar por mim. Eu falei que eu nunca desviei desde os 7 anos de idade, nunca saí da igreja. Nunca saí da igreja. Dos 7 aos 38 hoje. Então, 31 anos na igreja. 31 anos firme? Não mesmo. E aí, quando eu acordei, eu já viajava, já tinha uma certa relevância. Quando eu acordei, eu entendi um texto bíblico de Lucas 15, quando fala sobre o filho pródigo. Quando a gente pega a Bíblia e lê os títulos, geralmente estaria, tem seu pastor não me faltará o título, ou filho pródigo e tal. O nome disso é epígrafe. E às vezes a epígrafe nos atrapalha em entender o texto. Porque ali, nessa parábola, não é um filho, são 2 filhos pródigos. Um que se perdeu fora de casa e outro que estava perdido dentro de casa. O que estava fora, aqui que está o lance. O que estava fora estava exposto. Então todo mundo sabia o erro dele, porque estava exposto. Agora, muitas vezes quem está dentro, o pecado está velado. O pecado está escondido. E eu vivi isso muito tempo. Eu vivi isso. Eu vi. Eram coisas absurdas? Não, mas eram coisas que eu precisava mudar. Eu precisava mudar. Então, e por que as pessoas não enxergam isso? Exatamente pelo que você acabou de falar. Porque aqui no Brasil, basicamente, as pessoas são movimentadas pelo talento e não pelo caráter. E às vezes são movimentadas pela necessidade. Ah, estou precisando de música aqui na igreja, então vou chamar quem está disponível e não quem está preparado. E quando eu falei de preparo lá atrás, eu não falo só de um preparo técnico. Tem muita gente que cai porque não tem preparação emocional. E é uma coisa que é pouco falada hoje. Gente com alma doente. Gente dependente emocionalmente. Gente que não tem controle das suas próprias emoções. Tanto que a Bíblia fala em Provérbios 4:23, sobretudo, você deve guarda o coração. Está falando de emoção. Protege sua emoção, porque ela vai dar ruim. Então, assim, eu acredito que uma das coisas que esteja faltando, na minha concepção, é uma investigação maior em quem está servindo, para que aquilo não vire uma bola de neve. Nath, eu vou ser bem sincero para você. Quando alguém está num processo de tentação, eu particularmente não acho prudente tirar aquela pessoa do hospital. Por quê? Porque no hospital é onde a pessoa pode ser restaurada. Imagina só, a pessoa está doente, está na UTI, cheio de coisa amarrada. Aí a pessoa cai. Entendo o paralelo, tá? A pessoa caiu, ou seja, está doente. Eu vou lá e desligo o aparelho dela e tiro ela do hospital. Ela vai fazer o quê? Vai morrer. Porque, sabe o que acontece? Eu também, agora, entenda que é um paralelo, tá? O púlpito das nossas igrejas não é santo. Ah, a gente tem que tirar essa pessoa daqui porque aqui é santo. Negativo. Igreja é CPF. Igreja é gente. Igreja não é CNPJ, não é parede. Porque o véu já se rasgou. Não tem lugar santo mais. Santo é aonde eu estiver. Eu sou casa de Deus. Então, às vezes eu vejo uma preocupação, isso eu também acho que tem que mudar. Uma preocupação com ambientes e pouca preocupação com pessoas. Às vezes, em nome do ambiente, eu sacrifico pessoas. Está tudo errado. Ah, não, porque a igreja... Olha só, a igreja tem que ser santa. Peraí.
Não, gente, a Assembleia de Deus tem que ser santa, batista. Não, não vai ter nenhuma placa no céu, que vai subir são pessoas. A igreja de Deus não tem placa. Não, então, assim, eu vejo que às vezes, fulano caiu, vamos tirar ele, vamos matar. Quer dizer, eu estou matando uma igreja, olha só, em nome de um edifício. Isso é grave, em vez de eu cuidar. Porque é mais fácil eu matar do que cuidar, do que discipular. Imagina se Deus faz isso com Pedro. Pedro só foi acertar, Nath, no final do ministério. Teve um momento que... Olha como é que é sério isso. Jesus fala com Pedro assim: rapaz, quando você se converter... Ou seja, o cara estava vendo o milagre, estava caminhando com Jesus, mas não era crente. O próprio Jesus falou isso. Mas Jesus abriu mão dele? Não abriu. Então, vê que não é uma coisa muito simples. O fulano tá em pecado. Tá. Mas o que a gente vai fazer? Por quê? Hoje, Nath, eu tô de pé porque algumas pessoas, poucas pessoas, colaram comigo e falaram: cara, você vai dar certo. Essa fase da sua vida vai passar. Se não tivesse essas pessoas, eu poderia estar totalmente fora dos caminhos do Senhor. Então, assim, eu acredito que está faltando uma averiguação de quem está servindo, mas não de matar ela. Eu achei o problema, então eu vou para cima para cuidar, porque nós somos chamados à restauração. Eu costumo dizer que o papel da condenação o diabo já faz muito bem. E isso é o papel dele. O meu, eu fui chamado ao ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Então, assim, se eu entendo o meu papel, que é de trazer a restauração por meio de Jesus Cristo, eu entendo que a graça me alcançou e pode alcançar todo mundo. Entenda, eu não vou deixar o cara fazer o que ele quiser. É o contrário. Eu vou tratar, mas vou tratar de perto. Eu vou ser um enfermeiro, vou ser um assistente do médico dos médicos. Só que às vezes a gente quer sair do lugar do hospital e ir para o banco de juiz. E esse papel não é nosso. Porque a Bíblia fala assim: com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, assim, hoje eu estou inteiro. Aí eu vejo um cara que caiu. Rebenta com ele. Mas uma hora a roda vai girar. E com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medido. Então, assim, eu fiz questão de falar com uma certa calma para você entender, Nath, quem também está assistindo aqui, que isso é jamais uma apologia ao erro. Não é. Mas a gente precisa tomar cuidado porque a igreja do Senhor é um CPF. Então, se a gente abre mão, a gente está abrindo mão de alguém que Jesus também morreu por ela. Então, às vezes, eu acredito na salvação para mim, mas na justiça para o outro. Eu quero misericórdia para mim, mas quero paulada para o outro. Não é assim. Então, Jesus, ele não veio... Olha que interessante. Jesus, ele veio e não teve problema nenhum com quem estava errado. Jesus recebeu a adoração de uma mulher prostituta na beira do pé dele. Jesus sentou, foi na casa de um ladrão, Zaqueu. Mas com que ele teve problema? Com os falsos crentes. Aqueles que tinham sede de falar do outro. Esse pessoal Jesus teve problema. Então, se a gente analisar um pouquinho como é que Jesus lidava, ele não falou para a samaritana assim: ó, você está perfeita. Não. Você teve 5 maridos. O que você tem agora não é seu, não. Mas mesmo assim eu vim aqui encontrar com você. Porque sabia que através da vida dela, uma cidade seria transformada. Olha que sério isso. Eu sei que eu estou falando muito, você me perdoa, mas porque é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Se Jesus olhasse com a nossa ótica, aquela mulher nunca seria salva. Tanto que ele afasta os discípulos. Os discípulos não estavam na conversa. Os discípulos tinham ido comprar pão. Não estavam ali. Então, assim, porque às vezes a gente anda com Jesus, mas não entende como ele comunica com quem está perdido. Então, assim, na minha ótica, está faltando análise melhor com quem está servindo. Não é deixar assim todo mundo tocar como quer. Quem é você? Como é que está sua família? Como é que está sua casa? Como é que estão seus parentes? Averigou. Está precisando de tratamento? Vai tratar. É papel do líder, é papel do pastor. E a gente vai, enfim, realmente fazer a diferença. Esse é o meu pensamento. No caso, você acha que está faltando algum tipo de trabalho para cuidar mais do... Discipulado, a palavra. Discipulado. Vida na vida. A gente cuida muito do macro.
muito do geral, do ministério. Ah, o ministério de louvor. Ah, o ministério de casais. E essas palavras não tem nem na Bíblia. Esse ministério de casais não tem. É uma forma que a gente tem de organização. Maravilhoso. Só que o que tem na Bíblia? Gente. Então, tá faltando um pouco mais de vida na vida. Sentar, mesa. Sentar, tomar café. Como é que você está? Como é que está a sua família? Por isso que igrejas grandes precisam de discipulado. É um cuidando de um, cuidando de um. É um casal cuidando de outro. Cuidado de estar perto. Jesus não abriu uma igreja, cuidou de 12 pessoas. E claro que a gente vai cuidar de gente que a gente vai perder no caminho, como Jesus acabou perdendo Judas. Então nem todo mundo vai aceitar a correção, nem todo mundo vai aceitar o discipulado. Mas se Jesus não cuida de 11, o evangelho não chegava no Japão e no Brasil. Foi um cuidado de uma pessoa com 11. Então olha a importância de um discipulado, sabe? É Paulo na vida de Timóteo, Barnabé na vida de Marcos, é Elias na vida de Eliseu. Olha então de exemplo. É Moisés na vida de Josué. É um ao outro ajudou, como diz Isaías, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E eles também começaram o seu ministério depois que realmente estavam preparados e bem discipulados, né? Exatamente. Fizeram por isso, às vezes a gente tem que apagar incêndio porque não teve preparo. Exatamente. Não teve nem quem quisesse ser preparado e nem alguém habilitado para discipular. E não é nem só o discipulado para um preparo, né? Para iniciar ali um ministério, tá? Eu acho que é sempre o discipulado contínuo no sentido você já está em execução, mas você continua sentando para aprender, ou seja, você começa a exercer o ministério, começa a surgir agendas, mas você tem um dia específico para você estar na sua congregação, para você somente servir. Para você sentar e aprender. Exatamente. É isso aí, minha amiga. Que pergunta boa. Pois é, agora o que eu quero saber é, você anda pregando aí nas igrejas, né? Além de tocar, ministrando a palavra, tanto em questão de louvor, ministração mesmo para a igreja em si. O que Deus tem falado nesse tempo para você? O que Deus tem derramado na igreja através da sua vida? Então, é muito do que eu acabei de falar agora. Deus tem me levado a uma percepção que a igreja precisa ser cuidada, as pessoas precisam ser discipuladas. Por exemplo, fala-se muito que ministério de louvor, e você sabe disso, que você faz parte, se fala muito que o ministério de louvor é difícil e tal, mas você vê congresso de tudo nas igrejas, congresso de jovens, congresso de mulheres, congresso de finanças, congresso de crianças, mas não vê nada voltado para os músicos. São aqueles que servem todos os ministérios, mas ninguém serve eles. Tipo assim, não há um preparo, não há um cuidado, não há um discipulado. Então, eu tenho falado muito sobre isso, não a respeito apenas da música, mas da necessidade de caminhar perto uns com os outros. Porque o evangelho de Jesus, ele é coletivo. O Pai é nosso, o pão é nosso. Não é só meu, não é só o que eu quero. O evangelho, ele é coletivo. Tanto que quando Deus vai criar o homem, ele fala, façamos o homem. Não foi só com a palavra como criou as outras coisas. É para mostrar para o homem que o homem não pode pensar sozinho, viver sozinho. Então, eu tenho falado muito sobre isso, coletividade, sobre a importância de se preocupar com o próximo. E quando eu me preocupo com o próximo, eu estou automaticamente me preocupando com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é na vida das pessoas. Então, assim, eu vejo que está faltando um pouco disso, essa preocupação em servir o coletivo. Quando eu sirvo o coletivo, eu sirvo a Deus. O próprio Jesus falou, naquele dia, muitos vão dizer, em teu nome eu fiz isso, aquilo, outro. E eu vou dizer, apartai-vos de mim. Ah, por quê? Quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando eu tive frio, não me esquentou. Quando eu fui estrangeiro, não me hospedou. Quando eu estava enfermo, não me visitou. Mas, Senhor, quando é que não fizemos isso pelo Senhor? Quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos. Olha como é que a salvação, olha só como é que Jesus coloca, a eternidade com ele passa pelo caminho como eu trato com você.
a forma como eu lido com a igreja, a forma como eu trato a noiva, ela é literalmente pré-determinação para eu estar com ele naquele dia. Então, assim, eu preciso mais me preocupar com você, com a sua casa, não no sentido de curiosidade, de fofoca, como muita gente gosta, mas é de preocupação mesmo, de servir a sua vida. Vida na vida. Jesus fez isso. Jesus foi na casa de Pedro. Jesus andava com seus discípulos. Então, falta essa caminhada. O culto além do culto, sabe? As 2 horas de culto é maravilhoso. Mas quando a gente está ali 2 horas tocando, mas quando sai daquele lugar, tá com crise no casamento, tá com crise financeira, tá machucado, e eu não tô nem aí. Eu tô só adorando a Deus, fazendo minha performance, levantando a minha mão, mas e quem caminha comigo, e meu irmão que está do lado? Então, eu tenho falado muito sobre isso. E também sobre o poder do louvor. É uma coisa que eu tenho falado muito para a igreja entender o que é uma vida de louvor e adoração. E isso não pertence aos músicos. Ah, porque quem louva é músico. Não, gente, louvor não é música. Adoração não é música. Eu posso louvar com música e posso adorar com música. Mas uma coisa não é igual à outra. Louvor é enaltecimento e engrandecimento pelo que Deus faz, ou seja, pelas obras de Deus. É uma gratidão pelas obras. Então, louvor é uma vida de gratidão. Ponto. Adoração é uma vida de devoção. E isso eu posso ter devoção cuidando de um carro na porta da igreja, na sala das crianças. Então, Deus tem me falado muito sobre o poder que há numa vida de louvor e numa vida de adoração. Quando os ministérios entendem isso, a igreja cresce de forma absurda. Muito bom. Agora, você acha que, por exemplo, um músico que toca na igreja, ele pode ir para o meio secular? Ou... Você gosta, né? Você gosta de me complicar. Eu já queria, né? Mas eu aproveitei aqui que eu ouvi alguém perguntando algo desse tipo aqui. Eu vi essa pergunta, mas eu me fiz ficando assim, a Nath nem vai ver isso aí, nem vai ver. Polêmica, ó, o Cauã Silveira aí falou, polêmica. A gente aproveita o mestre, né? O que a gente não pode falar, o mestre pode. Olha, Nath, eu vou te dar uma resposta. Eu não sei nem se você vai salvar essa live depois. Vamos lá. Vamos lá. Essa resposta, ela não é para todos. Vamos lá, vamos começar a falar isso. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de formas diferentes e exige coisas diferentes de determinadas pessoas. Vou dar um exemplo básico. Samuel tinha um chamado específico: sacerdote, profeta e juiz, o único da história. Deus requereu dele nazireado, não podia cortar os cabelos e não podia ser dado ao vinho. Vamos lá. A Ana, mãe dele, podia cortar o cabelo e podia tomar vinho. Tanto que o sacerdote, quando encontra com ela dentro do templo, e ela orando e chorando, fala assim, você por acaso você bebeu? Você está toda emocionada e tal? Porque era uma coisa que poderia acontecer. Ela poderia, mas Samuel não podia. Samuel não podia. Então, existem certas coisas que determinadas pessoas não podem fazer. Não podem. Porque tem chamados específicos. Vou dar um exemplo. Quanto mais eu quero de Deus, entenda bem, quanto mais eu quero de Deus, menos eu vou querer de qualquer coisa que não tenha Deus. E aí, olha como é que é interessante. Não basta ser só pecado. Por exemplo, eu quero mais de Deus, eu vou assistir menos televisão. Eu quero mais de Deus, eu vou passar menos tempo em redes sociais. Rede social é do diabo? Não, mas eu quero mais de Deus. Então, a primeira coisa, Nath, que eu vejo numa pergunta dessa, não sei se foi até o posicionamento do nosso amigo aí, mas eu vejo as pessoas muito preocupadas no que elas não podem fazer. Parece que elas
estão querendo andar na linha perto do erro. É igual aquelas perguntas para o André Valadão. Isso aqui pode, isso aqui é pecado, isso aqui... As pessoas elas querem saber o que é errado ao invés de buscar o que é certo. Se eu busco a presença de Deus, pouco me importa o resto. Então, eu acredito assim, que a primeira reflexão sobre esse assunto é, cara, se eu tenho Deus, para que eu quero outra coisa? Se eu tenho a presença de Deus, para que eu quero? Então, assim, eu vejo uma preocupação das pessoas do quase pecado. Para mim, o erro já está aí. Eu estou preocupado de ficar perto. Em vez de falar, eu quero o caminho oposto. Eu quero mergulhar na presença de Deus. Primeiro aspecto, então. Vamos lá. Todos os levitas, eles eram sustentados. É assunto complicado, meu Deus. Por todas as tribos. Então, todos aqueles que serviam no templo, lá no tabernáculo, eram assistidos financeiramente pelas outras tribos. Os levitas eram assistidos por eles. Por quê? Porque a Bíblia falou, Deus falou com eles que eles não teriam terra própria, que o Senhor seria a herança. Então, subtende-se que todos aqueles que servem na igreja, ok? Servem na igreja, eles precisam ser sustentados. Por isso que pastor tem seu salário, secretário tem seu salário, às vezes alguém da mídia que trabalha full time na igreja vai ter um trabalho, às vezes um ministro de música contratado vai ser pago, enfim. Porque elas estão servindo a igreja, e isso é totalmente bíblico. Perfeito. Aí acontece, existem músicos profissionais, quando falamos dos profissionais, falam que tem música como profissão. Eles não são assistidos pelas igrejas locais, então eles se veem na iminência de tocar no secular para sustentar suas famílias. Por que esse é um assunto tão difícil, Nath? Sabe por quê? Vamos primeiro colocar o nosso coração no coração daquela pessoa que está precisando... aquela é a profissão dela, ela está fazendo outra coisa. E precisa trazer comida para dentro de casa. Então, é muito fácil eu condenar e falar assim, você não vai tocar não, mas eu não vou lá e cuido da família do cara. Eu não vou e não abro uma porta de emprego para ele. Eu não vou lá e levo cestas básicas para ele. Não. Eu só quero que ele não faça. Por quê? Porque o altar, de novo a conversa, o altar da igreja vai ser... Não, gente, o altar é gente. O cara está precisando de salvação. Perdão. O cara talvez esteja perdido, então eu tenho que cuidar dele. Então, assim, em alguns casos, Stefano, eu até entendo, olha a palavra que eu estou usando, eu entendo alguém que precise tocar no secular. Só que tem muita gente que vai para o secular sem precisar. Para mim já está errado, porque não está confiando em Deus. Ah, mas é porque eu sou músico, mas Deus ainda não abriu a porta. Deus está forjando a sua fé. Então, assim, em alguns casos, o que eu faria? Conversaria com a pessoa, ouviria o tipo de repertório e faria um plano rápido para ela sair de lá. Ó, você é músico, né? Então vamos abrir uma escola de música na igreja? Vamos tentar fazer você dar umas aulas particulares, porque eu preciso criar um mecanismo do cara sustentar a família dele. Eu estou te falando isso, Nath, porque até para fazer valer o que eu falei antes, as pessoas precisam cuidar uns dos outros. Então é fácil condenar uma prática e não dar uma solução. Agora, resumindo, você, Stefano, incentiva? Jamais. Eu tive a oportunidade, eu recebi um convite forte, inclusive. Eu vou falar aqui, vou falar o convite que eu recebi. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu recebi um convite para tocar com Jorge Mateus, dupla sertaneja muito famosa, muito famosa. E assim, estava uma época que estava tendo poucos shows. Diabo é inteligente, né? Salário não ia ser pouco não, né? Não, o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele é fera. Tem que aplaudir, porque ele é um diabo de parabéns. Ele é inteligente mesmo. E quase que a gente cai. A gente não é inteligente, né? Ele sempre tá ligado. E aí eu pensei. Aí eu lembrei desse texto de Samuel que eu falei no início da explicação. O que eu tenho de Deus, Nath, não pode ser dividido. Glória a Deus. Entenda que a questão não é, porque é pecado. Não, cara, o que eu tenho de Deus é muito precioso.
Falei, não, não dá. Eu tenho tanta coisa para derramar de Deus que eu não vou ter tempo para isso. Então eu não posso gastar o meu talento falando de músicas de traição, de músicas de prostituição. E assim como a música na igreja leva pessoas à adoração, a música no secular também leva as pessoas para práticas pecadoras. Porque a pessoa que está ouvindo uma música num baile funk, eu estou ali tocando, trabalhando. Enquanto eu toco, tem gente, né, tem gente pecando ali de forma terrível. E querendo ou não, eu estou sendo instrumento para isso. Então, assim, entende que é um assunto muito amplo. Então, assim, você está falando que é pecado, isso de fato é claro que é, porque aquela música não vai glorificar Deus. Mas antes de condenar a pessoa, eu preciso dar um caminho para ela. Uhum. Eu bato muito nesse aspecto para a gente entender que a gente tem que cuidar das pessoas. Então, assim, a pessoa precisa tocar num casamento. Qual é esse repertório? Ah, um repertório mais leve. Não, então vai lá, faz, leva seu dinheiro para sua casa. Você tem pastor, eu estou orando por você, para Deus te guardar de todo mal, para Deus te proteger. Por isso que eu falo, Nath, desculpa ser tão incisivo nisso, que às vezes a gente tem preguiça de cuidar e prefere condenar. Uhum. Ah, você não vai fazer isso. Por quê? Porque é difícil cuidar. Não, meu filho, vai lá trabalhar e você tem um pastor aqui que vai cuidar de você. Eu tenho um amigo muito bacana que ele tem uma banda secular aqui. Ele tem uma banda secular aqui no estado. E ele é de uma igreja evangélica daqui. Obviamente eu não vou falar, né, porque, né, nem todo mundo entende isso. Cara, e o pastor dele, foi num dia ele tocando numa festa, foi lá, assistiu, abriu uma Coca-Cola, abriu uma com gás, ficou lá assistindo. No final, o pastor dele pegou o microfone e falou assim: gente, isso aqui é minha ovelha, fulano de tal. Ele é da minha igreja e eu tô aqui como pastor dele, abençoando o trabalho dele. Sei que ele é marido de uma só esposa, ele é pai de 2 filhos e eu sei que ele precisa estar aqui para cuidar da família dele. Cara, pra mim, assim, eu sei que isso é muito polêmico, mas esse pastor para mim tirou muita onda. Falou, não, eu assumo, é minha ovelha e eu tô cuidando. Ó, tem criança aqui em casa, tá? Você não liga não, tá? Aqui tá de dia. Então as crianças estão acordadas. Então, olha, tá de dia aqui, ó. Uhum. Então, assim, eu respeito muito esse pastor. Porque ele falou, não, cara, eu vou cuidar desse cara, ele precisa trabalhar. Então, o assunto é muito grande. Uhum. Steph, você incentiva? Não. Tem gente que precisa? Tem. Qual é o meu papel como líder? Cuidar e tentar um outro escape mais rápido possível. Uhum. Então, Mas tem pessoas que precisam, tá? Mas tem pessoas que o sonho delas é seguir esse caminho, para esse tipo de. Porque o pessoal é iludido pelo holofote. Então, muitas pessoas não estão precisando, mas eles querem porque fatura. Não, pois é. Aí, nesse caso, vamos lá. Eu preciso ensinar as pessoas, e é porque eu sempre jogo pra gente, né, como líder, como pastor. A gente precisa ensinar as pessoas a depender de Deus e a confiar em Deus. Uhum. Se Deus te deu o dom da música, obviamente Deus tem interesse que essa música seja usada para louvor e glória dele. E eu vou falar, eu tenho 20 anos que eu viajo, eu trabalho com música desde os 8 anos, quando eu comecei a tocar em casamento, eu tinha 8 anos de idade, então eu tenho 30 anos de profissão. É fácil a música? É terrível, irmão. Quando meu filho fala, mais velho, fala que quer ser música, eu fico orando contra. Não, meu filho, por causa de outra coisa para você. Porque é difícil demais você conseguir manter uma família, porque é difícil. É uma profissão que não é glamurosa, ela não paga muito bem. Para você conseguir uma certa relevância, você tem que cavar muito, você tem que tentar muito. Para a glória de Deus, eu trabalho com um cantor renomado, mas não foi sempre assim. Hoje eu produzo trabalhos tops, produzo, mas não foi sempre assim. Eu tive que cavar muito, eu tive que tentar muito, tive que ralar muito. Só que as pessoas não querem dificuldade, elas querem facilidade. Por isso elas querem um caminho mais rápido. E o diabo, Nath, tá com a bandeja prontinha. O acesso é rápido, a terra é rasa, brota rápido. Mas as coisas com Deus dependem de profundidade. Então, assim, eu vejo pessoas que não precisam, às vezes tem outra profissão, mas quer viver o secular. É porque ela nunca foi próxima de Deus. Foi o que eu falei no início. Se ela realmente amasse a Deus, ela nem procurava isso. Uhum.
Meu Deus, tá maravilhoso esse assunto, mas agora já pra gente ir caminhando pro final, porque a hora voa, né? Meu Deus, já passou aí um Boa. tempo. Por exemplo, a gente vê que tem músicos que ele tá ali, né, empenhado e tocando na igreja, mas quando acontece algo, ele entristece e sai da igreja, assim. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê, será que realmente estava firmado em Jesus, né? Vendo isso, o que que você acha que falta? Ou então, o que que você acha assim que como se fosse uma receita, como se fosse um modelo do que a pessoa tem que seguir para realmente ter uma constância, sabe? Assim, alguém que não sabe, tá ali, é leigo, ah, me entristeci, tô saindo. Então, o que que você acha que você pode falar para que essa pessoa entenda? Olha, Constância. então é isso que eu tenho que fazer. Então, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele recebe prêmios, né? A coroa da vida eterna. Paulo, no final da carreira, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós temos muitas pessoas que começam muitos projetos, mas não continuam. É a síndrome da procrastinação, né? Pessoas que começam trabalhos e não finalizam. E por que acontece isso? Primeiro, vamos identificar por quê. Acontece porque tem pessoas que não sabem lidar bem com as dificuldades que tem em todo lugar. Eu vou para uma igreja. Ah, eu amo essa igreja é a melhor do mundo. Aí vem o primeiro problema. Ah, eu vou sair daqui porque essa igreja. Ah, o pastor olhou com cara feia para mim. Eu acho que está faltando muita maturidade como ser humano, primeiro, para saber lidar com as diferenças, com as dificuldades. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ou seja, vai ter momentos de aflição, vai ter momentos de tempestade, vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de lutas, vai ter momentos de provas, e você precisa aprender a lidar com isso. Então, eu vejo que essa inconstância, ela é gerada por muita imaturidade, por muita gente que não sabe lidar com as intempéries da vida, com as dificuldades da vida. Ponto. Segunda situação, ainda sobre isso. Por que tem inconstância e as pessoas querem sair da igreja? São pessoas amantes de si mesmas. Pessoas que entram em lugares para serem felizes e não para fazer o ambiente feliz. É o que eu falei lá atrás. É o compartilhar a vida. É o saber que a vida do meu irmão também é importante. Por que eu quero sair da igreja? Porque não fizeram a minha vontade, não fizeram o meu querer, eu não canto a hora que eu quero, não me chamam para pregar. Então, Não aconteceu pessoas. do meu jeito, Hã? não aconteceu do meu jeito. Não aconteceu do meu jeito. Então são pessoas amantes de si mesmas. Olha que frase pesada, né? Uhum. Amantes de si mesmos, porque amante está errado. Então, amantes de si mesmos também é um motivo para a inconstância. Terceiro motivo, pessoas que não sabem receber repreensão. Não conhecem um não. Você é mãe, não é? Sim. Então, a gente que é pai e mãe, a gente sabe a importância de um não para o filho. Se você fala assim para os seus filhos o tempo todo, né, a gente vai ser péssimos pais. Então, a gente sabe a importância do não. A gente sabe. Só que a gente cresce e esquece também que a gente continua precisando receber não. Porque quando a gente era criança, os não também nos livraram de acidente, nos livraram de machucar o dedo numa tomada, de botar a mão numa faca, porque o não do pai protegeu. Só que a gente fica velho, fala não para os filhos, mas não sabe receber não. Então, gente que não sabe receber repreensão, gente que não sabe tomar uma dura do pastor, que não sabe você colocar... Não, agora você não vai fazer isso. Não é o seu tempo agora é o tempo dele. Ah, mas eu quero. Não. Então, as pessoas não sabem receber não. Mais um motivo para inconstância. E o quarto motivo, falta de vida com Deus, fora da igreja. 2 horas de culto no domingo. Ah, pronto, já estou com combustível para a semana toda. Aí não faz um devocional, não lê a Bíblia todo dia, não ora, não jejua e conta um relacionamento superficial. Pelo relacionamento ser superficial, qualquer vento leva ela para outro lugar, porque não tem raiz. O devocional com Deus, o tempo que você gasta com Deus, ele cria raiz.
Se cria raiz, você não sai. Se cria raiz, você está fundamentado. Se você está fundamentado, não é um vento que vai te tirar do lugar. Muito bom. Então, tudo se resume ao relacionamento com Deus, né? Então, gente, que a gente precisa realmente é do relacionamento com Deus. Agora, para a gente encerrar de verdade, você tem uma palavra a deixar para as pessoas que têm um talento, têm um chamado e estão desanimadas nesse momento, já acham que não tem mais jeito, para mim já não dá. O que que você tem a falar sobre isso? Primeiro, eu quero aproveitar, então, já fazer os meus agradecimentos aqui. Obrigado, Nádia. Vão passar anos e eu vou dizer, eu fui o primeiro convidado. Ninguém tira esse lugar de mim. Tô com essa moral. Ninguém Maravilhoso. tira. Vai estar explodido, vão ter milhares de pessoas te assistindo na live. Vai ter pessoas do mundo inteiro te assistindo e eu vou falar, eu fui o primeiro. Então, obrigado pelo convite, foi uma alegria. Eu espero termos outras oportunidades. Amo essa conversa, bate-papo. E vamos lá. A minha palavra é de verdade o que eu aplico na minha vida. E eu fico até emocionado, assim, me embargo um pouco, porque se eu olhar para mim, eu não tenho mérito nenhum aonde eu cheguei. Você chegou no início falando algumas coisas que eu conquistei, que eu tenho um Grammy, enfim, viajei todos os estados do Brasil, alguns países do mundo, toco vários instrumentos. E às vezes eu escuto essas coisas com dificuldade, porque eu vejo que eu não mereço nada disso. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não tinha chegado. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não tinha sido restaurado. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estava de pé. Então, você que tem um sonho de chegar, eu vou falar uma coisa polêmica. Diminua um pouco o seu sonho, a sua ânsia, porque ela é perigosa. A maioria das pessoas que tiveram sucessos reais com Deus não queriam estar lá. Não fizeram força para estar lá. Não cavaram oportunidade para chegar. Elas só estavam preparadas. Então, tira um pouco o seu foco do sonho e coloca no preparo. Você quer chegar? Então vai estudar. Vai estudar seu instrumento. Vai estudar sua voz, se você é cantor. Vai estudar oratória, vai estudar a Bíblia, vai estudar livros. Compre os meus. Tcharam! Né? Olha, até eu quero, hein? Não, mas o seu eu não vou mandar, eu tenho que levar. Amém, A amém. estratégia, tem que levar. Bom. Então, assim, a gente precisa se preparar. Porque se eu me preparo, eu estou falando com Deus assim, Deus, o Senhor decide. Isso aqui é muito importante, porque tem gente querendo acessar uma porta que Deus não tem, Nath. Obrigado, Daiane. Obrigado. Tem alguns cursos, sim. Tem pessoas que isso aqui é perigoso demais. Ah, eu quero chegar. Você já perguntou para Deus se essa porta é para você? Eu vou te dar um exemplo. Eu ando com um cara igual o Anderson Freire. Tem 2.000 músicas lançadas. Eu devo estar chegando aí em 35 músicas minhas compostas, lançadas. A 40. Eu podia falar assim, eu não sou um compositor como o Anderson. Claro que eu não sou. Só que as músicas que Deus me dá vai acessar quem Deus quer que acesse. Que sejam 1.000 visualizações e não sejam milhões como as dele. Então, eu vejo muitas pessoas querendo viver sonhos sem saber se esses sonhos são de Deus. Porque aí vem a frustração. Deus não cumpre, porque Deus não é obrigado a cumprir o que ele não prometeu. Ele é fiel para cumprir o que ele promete. Só que ele não é fiel para cumprir o que ele não prometeu. Então, tem gente frustrada porque está atrás de um Deus que vai mimar os seus filhos, vai fazer tudo o que eles querem. E Deus não é assim. Deus é estrategista. Deus coloca as pessoas nos seus lugares certos. Deus coloca as pessoas nos seus lugares específicos. Então, eu preciso me preparar, eu preciso estudar e buscar de Deus o meu lugar. Deus, onde o Senhor quer que eu seja usado? Por exemplo, Nath, você está aí no Japão. Cara,
Muitas pessoas podem ter o sonho de mudar para o Japão porque tem a ótica daqui do Ocidente, que é um lugar perfeito, um lugar que não tenha problemas. Cara, mas você está aí porque Deus te plantou aí para abençoar o povo daí de uma forma específica. A Niniele, que é uma amiga minha de Porto Seguro, pastora lá da Metodista Wesleyana, ela foi colocada por Deus em Porto Seguro para fazer a diferença naquela cidade. A Daiane, que entrou aqui, foi colocada por Deus lá em São José do Rio Preto para fazer a diferença naquele lugar. E, obviamente, hoje, com a internet, a gente alcança as nações, mas de forma física, Deus nos planta em lugares específicos, em igrejas específicas, em ministérios específicos. Então, busque de Deus o seu lugar de ativação. Busque de Deus o seu espaço ministerial para que você não queira aquilo que Deus não tem para você e para que você não deixe de fazer aquilo que Deus tem na sua vida e através de você. E às vezes a gente sonha algo que talvez não faça parte, né, do propósito de Deus. E às vezes a gente luta, luta, tenta, tenta, mas parece que o negócio não vai, não flui. A Ou às gente vezes gasta até energia à flui. toa. Às vezes até flui. Mas chega uma hora que Deus fala, não, não é isso que eu tenho para você. E a gente tem que renunciar e fazer. E É nem isso aí. sempre o que a gente vai começar a fazer para o Senhor é o que vai dar o resultado que a gente espera. Mas cumprir o propósito sempre vai ser o que vai trazer a plenitude para saciar o nosso interior, né? Eu, para mim, também tenho tido muito essa experiência, já tentei fazer muitas coisas e Deus sempre dizendo que não, não, e a renúncia não é fácil, né? Às vezes a gente faz algo e até mesmo dá certo, que nem muitas pessoas falam, é tão difícil, né, fazer vídeos para o YouTube e ganhar dinheiro logo de início. Mas parece alguma coisa assim, né? Quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, no primeiro mês eu já tirei, assim, coisa de R$ 1.000. Mas aí vem eu empolgada, aí vem Jesus e fala, filha, não é isso que eu tenho para você, será que você não... E para renunciar, isso é muito difícil, né? Nem tudo que dá certo está certo, né? Exatamente. E a princípio, quando Deus dá uma ordem para a gente, ele não fala onde a gente vai chegar, né? Ou então não fala o processo. O processo é doloroso, é doído, machuca, mas é sempre assim para algo que nós não esperamos, mas a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então a vontade dele sempre vai superar a nossa, mesmo que a gente, como ser humano, lute para fazer tudo, o nosso tudo nunca vai atingir o tudo de Deus. O tudo de Deus é muito mais acima, né? Por isso que vale a pena realmente a gente seguir a vontade de Deus. Que nesse projeto mesmo é algo que estava no coração de Deus e não no meu. E ele vem e fala, não, filha, faz. E eis-me aqui, né? Com a cara e com a coragem, vamos prosseguir. Gente, para começar esse projeto, Stefano de Moraes, olha que maravilhoso. Todos os Que honra. ensinamentos que a gente aprendeu hoje foi, meu Deus do céu. Tanto é que você viu que eu nem falei muito aqui para deixar você falar, para a gente poder absorver e aprender. Tudo que a gente podia extrair de você aqui, a gente queria aprender. Mas muito obrigada, Stefano. Agradeço a sua esposa, muito obrigada pelo seu tempo. Foi maravilhoso esse tempo aqui de muito aprendizado. Pode ter certeza que eu vou guardar esses, sabe, tudo que a gente aprendeu aqui para que a gente possa levar para outras pessoas, né? Para que a gente também possa praticar isso no nosso dia a dia e realmente foi muito precioso. Gente, quem gostou aí, levanta a mão. Gente, aos Stefano, meus seguidores aqui, ó, segue ela. Segue aí, ó. Segue ela aí, ó. Segue eu ela digo aí, ó. mesmo, Nath Maia Oficial. não perca a oportunidade de seguir o Stefano, porque nós aqui do lado de cá seguiremos nesse propósito, né? Semana que vem, meu Deus, temos aqui uma entrevistada que eu nunca, nos meus maiores sonhos, nunca imaginei entrevistar. É uma porta que Deus está abrindo, mas eu vou deixar em segredo, não posso falar. Vocês me Ah, sigam lá. eu já ia perguntar já. Quem é? Quem é? Já ia perguntar já. Não, gente, para vocês acompanhar, segue lá eu vou começar a divulgar, vou deixar o suspense, mas, gente, realmente é alguém, assim como o Stefano, que tem muito, muito, muito a ministrar pra gente. É uma pessoa que na área dela. Eu acho que eu Muito... sei quem é. Ah, Eu eu acho. acho que não, não é que. Quem? Eu achei que era uma amiga nossa em comum, não é não? Não, todo
mundo acha que eu ia entrevistar ela primeiro. Então já achei que então, já errei, então não é, então não é. Não. Essa pessoa acho que ninguém imagina, ninguém. Eu conto ou não conto? Conto ou não conto? Ouve o seu marido aí, ó. Olha o marido aí falando aí, ó. Pro Stefano em off. Stefano de Gente, eu novo aí, conto ou não ó. conto? Jesus amado, quem será? Eu acho que tem que Nossa, contar. aqui, ó, já Conta, estão dando conta, opinião. Gente, só conta. que esse povo trabalha muito, né? Tem muitas agendas e tá difícil conciliar num horário só. Então, a nossa próxima live vai ser no sábado próximo, dia 7, no Brasil, às 10 horas da noite, e aqui no Japão. Não, no Brasil, às 10 horas da manhã, e aqui no Japão, às 10 horas da noite. Top, hein? Ai, Jesus, conta ou não conta, Senhor amado? Conta. Conta. Conta ou não conta? Conta ou não conta? Agora eu estou perdida. Ai, gente, eu vou contar para vocês. Mas olha, será que você conhece, Stefano? Meu Deus, foi uma surpresa de Deus. A Michelle, conta só para nós da live. Só para quem tá aqui e o mundo inteiro. Só pra gente, porque vai ficar registrado. Gente, se vocês não conhecem, vão lá conhecer o trabalho dela. É espetacular. Eu acho que você deve conhecer. Pastora Sara Mendes. Meu Deus, eu nunca imaginei entrevistar a pastora Sara Mendes. Psicóloga. Demais. Psicóloga, pastora Sara Mendes. Meu Deus, essa mulher tem... Olha, eu aprendo demais com ela. Demais. Também, né? Ela é fera mesmo. Então, gente, é isso aí. Top. A nossa próxima entrevistada é psicóloga e pastora Sara Mendes. Se vocês não conhecem, vão lá no perfil dela. Coloca aí Sara Mendes. Vocês vão ver quem é Sara Mendes. Meu Deus do céu. Stefano, muita alegria te receber aqui de verdade. E com certeza a gente precisa fazer aí, quem sabe, uma parte 2, um próximo, porque eu sei que você ainda tem muitas coisas a nos ensinar. E, gente, vocês que Olha ficaram... aí, ó. Olha aí, o Rodrigo tá sendo profeta. É porque ele gosta de música, né? Então ele tá aqui querendo absorver tudo que você tem para ensinar. Gente, ó, vocês todos que ficaram aqui com a gente, muito, muito, muito obrigada. De verdade, eu tô olhando aqui, todo mundo. Muito obrigada, gente. Vocês estão nos nossos corações. Sigam o Stefano. Para você que ainda não me segue, me siga aí, porque a gente vai ter sempre um novo convidado aí para a gente falar mais sobre cada um na sua área, né? A gente vai tentar trazer cada um na sua área e vai ser bênção. Em nome de Jesus, orem por nós, orem pelo Stefano, orem por esse projeto. É um projeto que, na verdade, não é meu, né? É de Deus para abençoar o seu coração. Você que está assistindo vai ser muito abençoado. Eu creio em nome de Jesus. Quem chegou no final, assiste tudo depois. Assiste tudo, vale a pena. Em nome de Jesus. Vou tentar deixar salvo, né? Para poder dar certo para você que não assistiu do começo, assistir tudo, porque olha, foi maravilhoso. Foi bem. Stefano, muito obrigada, tá? Obrigado Deus abençoe você, querida. Deus abençoe, tá? Conta nessa caminhada. Quem sabe numa próxima em breve. Amém, amém. Deus abençoe, gente. Obrigado. Amém. Deus abençoe você. Obrigada. Pela paz. Amém. Deus abençoe. Paz para todos.